Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Hoje o Senhor vai falar um pouquinho conosco sobre como nós chegamos aqui. Como nós chegamos aqui é o que determina qual é a qualidade do culto que o Senhor vai receber. Da minha parte e da parte de cada um de vocês. Se você chegar aqui cansado, distraído, pensando nos problemas, pensando lá no que vai acontecer quando você sair daqui, você vai perder tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Abra a tua Bíblia, lá em Mateus. Muitas vezes acontece exatamente o que nós vamos ler aqui por cada um de nós. Mateus capítulo 13. Então, aqui, Mateus capítulo 13, nós vamos ler o versículo 4. Diz assim, aqui Jesus está falando sobre a parábola do semeador. Diz assim, e quando ele semeava, aqui no final do versículo 3 diz assim, eis que o semeador saiu a semear. Aí o versículo 4 diz assim, e quando ele semeava, algumas sementes caíram junto ao caminho, e vieram as aves e as devoraram. A explicação deste versículo está no versículo 19. Deuteronômio capítulo 25, ele fala sobre várias leis. E aqui no versículo 17, Moisés faz uma menção. Lembra-te, todo mundo achou? Lembra-te do que Amaleque te fez pelo caminho, quando saíste do Egito. Como ele te encontrou pelo caminho e feriu os que iam na retaguarda, os que iam atrás, e todos os que eram fracos, atrás. Continuar aqui. E todos os que eram fracos atrás de ti. Quando estavam cansados e enfraquecidos. E ele, Amaleque, não temeu a Deus. Amaleque foi esse povo. Quando o povo de Israel saiu do Egito, o primeiro povo que atacou Israel foram os amalequitas, no meio do caminho. E lendo e estudando sobre eles atacavam somente as pessoas que estavam fracas, como diz aqui a palavra também, mas eles procuravam sempre aquilo que era bom. Por quê? Porque é o que Satanás faz conosco hoje. Ele procura aquilo que é bom, tirar o nosso foco. E quando a gente chega aqui, de qualquer jeito, fraco, por quê? Porque a gente chega fraco por quê? Porque a gente não busca a presença de Deus antes de vir aqui. A gente fica nos nossos afazeres, aí chega na sendo. Só que o Senhor é um processo, é um caminho. Se você sair do caminho, se você se permitir parar agora, você vai ficar para trás, porque você precisa continuar caminhando. Não é porque acontece um problema, que às vezes, por exemplo, o problema é com falar. Se eu falo alguma coisa e alguém me repreende, eu não posso parar de falar, eu devo continuar falando. Mas o que Satanás faz? Muitas vezes a gente começa, caminha um pouquinho, aí vem a luta, não quero, não vou falar, não vou fazer, e aí o Senhor fala, não deixa Satanás roubar isso. As áreas em que você está caminhando, continua. E as áreas em que você se encontra parada, por exemplo, eu comecei a caminhar na alimentação e eu vi que eu dei uma escorregada. E eu falei, Senhor, eu escorreguei na alimentação. O Senhor falou, tá atrasada? Corre, porque senão o Satanás vai te levar daqui para fora. Não é daqui e você vai ter muito mais tempo para poder fazer aquilo que você quer, não. É daqui para fora.
Porque nós estamos num período curtíssimo para a volta de Jesus. E nós temos que ter isso em mente. Que a volta de Jesus está muito, muito, muito próxima. Se a gente não tiver isso em mente, nós vamos sair do caminho e nós não conseguiremos voltar mais. Nós vamos ser assaltados e aí a gente vai ficando enfraquecido, até que um dia não tem mais vida. Não tem mais chance. Agora, lá no Salmo 119, versículo 33. Não, versículo 19, 119, versículo 33 diz: Ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos, e guarda-lo-ei até o fim. O Senhor tem ensinado a nós os estatutos dele para nós. Agora, a questão de guardar depende de cada um de nós. Se nós não guardarmos, se nós não fazermos aquilo que tem saído do púlpito para a vida de cada um de nós, essa avaliação é nossa com Jesus. Se nós não avaliarmos, jamais nós conseguiremos alcançar a Canaã celestial. Nós vamos ser assaltados no caminho, assim como o povo de Israel foi. Só que no caso do povo de Israel, eles foram assaltados e o Senhor mandou livramento. Porque nesse tempo eles estavam em obediência. O Senhor mandou com que Josué e Moisés, essa passagem conta quando Moisés levantava as mãos para os céus, o povo ganhava, quando Moisés abaixava, o povo perdia. Era por isso que o Senhor pediu para lembrar de Amaleque, porque aí eles teve, naquela ocasião, Amaleque foi muito mal com o povo de Israel, e aí o Senhor mandou colocar uma sentença sobre Amaleque, que ele deveria ser completamente destruído. Que aí depois a gente vê o cumprimento dessa promessa, não total, na parte de Saul, que foi um dos testes para Saul e foi o teste que ele foi reprovado. Então, aqui, por isso que eu coloquei esse versículo, porque ele diz assim: ensina-me, ó Senhor. O Senhor, você pedindo para o Senhor, você pode pedir para o Senhor: ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos. Sabe aqueles que você viajou na hora do culto? Enquanto o culto está aqui discorrendo, você perdeu. E aí você vai e o irmão começa a conversar e você fala assim: nossa, mas eu estava nesse culto. Você perdeu a mensagem do Senhor na sua vida. E às vezes nisso você está atrasado. Nossa, aconteceu um negócio, deixa eu contar para vocês sobre isso. Na semana passada eu tive a oportunidade de estar com a minha mãe mais próxima, assim, porque foi feriado. Passado. A gente foi feriado e a gente foi lá conversar com ela, passar o tempo com ela. E aí ela começou a falar algumas coisas sobre a imortalidade da alma. E aí a gente começou a conversar com ela. Para minha surpresa, eu achei que eu não estaria tão bem com relação a isso. Porque quando a gente começou a conversar, a gente começou a falar, só que aí, de repente, a gente pegou a Bíblia dela. Mãe, ó, aqui é esse versículo, é aquele versículo, e aí o Carlos também se levantou para falar. E eu falei: nossa, Senhor, eu sei tudo isso. Porque, assim, às vezes a gente acha que não sabe, que não está guardado na nossa memória. Estava guardado na minha memória muitos versículos. Às vezes, versículos que eu não sabia o endereço, mas eu sabia do versículo, porque estava na minha memória. Eu falei: nossa, Senhor, eu sei, porque eu fui meditar no Senhor depois. Senhor, eu sei disso. Nossa, minha mãe ainda fez umas perguntas difíceis, a gente ainda foi conversar com ela, porque ela achava coisas muito... Porque ela foi da Umbanda, foi espírita, então a gente foi desfazer muitas coisas que Satanás tinha feito na cabecinha dela. Então foi muito abençoada a conversa que a gente teve. E aí
eu peguei e comecei a meditar no Senhor, eu preciso aprender mais, mesmo que eu sabia de muitas coisas, eu preciso ainda aprender de muitas coisas. Muitas coisas da época em que eu estava em rebeldia, muitas palavras saíram desse púlpito e eu não aproveitei. Muitas, foram muitas. Mas estão todas lá no canal da igreja. E a gente tem oportunidade, irmãos. A gente ainda tem. A gente não sabe quanto tempo esse canal vai poder ficar no ar, a gente não sabe ainda quanto tempo a gente vai poder vir aqui, quanto tempo a gente ainda tem acesso aos pastores, a Simone, aos irmãos. A gente não sabe. Mas a gente ainda conta com eles e com a presença do Senhor em todo o tempo. Agora nós vamos louvar ao Senhor. Esse louvor que nós vamos cantar ele assentados. Na verdade, se você não quiser cantar nesse momento, você não precisa. Você pode orar ao Senhor. Na verdade, ele também é uma oração. Esse louvor é uma oração porque ele fala da presença do Senhor, ele pede perdão quando fez tudo no automático. Eu vou para a igreja, eu faço lá, chega lá e eu vejo o que eu faço. Chega lá, eu vou tocar e aí automático não colocar a roupa. A gente não se santifica, a gente não jejua para vir aqui. A gente jejua, sabe para quê? Porque a gente quer conseguir coisas. A gente não jejua para sentir a presença de Deus aqui no povo. E isso, Satanás tem nos assaltado. Nisto, Satanás pode fazer conosco o que ele quiser, porque nós não estamos dispondo o nosso coração para o Senhor. E esse louvor fala isso. Ele fala, perdoa, Senhor, quando eu fiz tudo no automático. Perdoa quando, Senhor, eu me faço cansado. Quando eu chego aqui e falo assim, eu estou tão cansado. A voz da irmã é ruim. Os irmãos que falam, os irmãos que cantam. Perdoa, Senhor. Porque esse culto de adoração e louvor ao Senhor. Perdoa, porque eu exijo coisas do Senhor o tempo todo, enquanto o Senhor já fez tudo. Deu o seu bem mais precioso, que foi Jesus, para nos salvar. E eu fico exigindo coisas. Me perdoa, Senhor, porque quando eu faço essas coisas, eu não estou no centro da tua vontade. Quando eu faço essas coisas, o Senhor está longe de mim. E aí é onde Satanás pode entrar e pode roubar. E não vem o socorro, porque na desobediência o Senhor não manda o socorro. O Senhor só manda o socorro quando nós obedecemos a Ele. Amém? Vamos, aqueles que quiserem se ajoelhar, orar, ou aqueles que quiserem somente ouvir o louvor e fazer dele uma oração ao Senhor nesse momento, que você faça. Amém?